Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pelo professor Jovenildo Pinheiro de Souza ao escritor Alexandre Santos. Jovenildo Pinheiro de Souza é professor, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Sem que soubesse, era conhecido como o Papa pelas forças da repressão. Autor de livro Sertão Sangrento, Luta e Resistência. Vamos à entrevista. Nós estamos conversando agora com o Jovenildo Pinheiro, que é um dos homens mais importantes da resistência ao regime militar que se implantou a partir de 1º de abril de 64. E Jovenildo é um homem de uma história muito longa, muito bonita. O canal até agora já teve a honra e o prazer de colher esse testemunho de Jovenildo Pinheiro em alguns programas que podem ser consultados na nossa playlist. Hoje, nós vamos conversar especificamente sobre as angústias que ele viveu naquele período, né? E eu vou começar com uma pergunta muito simples. Jovenildo Pinheiro,
O que foi que levou você a ingressar para a resistência ao golpe de 1964? Certo. Ó, eu queria, antes de começar, apareceu na tela uma faixa aqui. Este meeting é não sei o que, então. É assim mesmo? É porque eu estou gravando. Hein? É porque eu estou gravando. Sim. Aí eu falando não tem problema, não? Não, tem alguma coisa aí aparecendo aí? Não, né? Não, porque tá essa faixa no meio, né? Tá, Tem uma faixa no meio aí? Não, porque para mim não tem faixa nenhuma. the meeting is beginning record. A conversa está começando, não sei Vai o ser que, gravada, record. está sendo gravada, porque eu gravei. Aqui Aí não. tem que tirar essa faixa ou Veja se você não? consegue tirar por aqui, mas olha, da minha. Vou Aqui. falar com a minha filha. Peraí. Tainá, vem cá. Tainá, apareceu essa faixa aqui, vê? Como é que tira isso? Ah, não, é só para informando que está sendo gravada. É que estava informando que estava sendo gravada. É. Agora está limpa. Pronto, Certo. então é bem. Então, eu vou repetir a pergunta, tá certo? Então, eu vou Pronto, tá dizer. certo. Bom, eu vou mais uma vez dizer que É. nós estamos conversando com o Jovenildo Pinheiro, que é um dos homens mais importantes da resistência ao golpe de 1964 e ao regime que se instaurou naquela ocasião. O Jovenildo ele viveu muitas dificuldades, passou por momentos muito difíceis, passou um tempo, fugiu do Brasil, passou um tempo exilado no Chile, depois ele foi para Cuba. De Cuba ele tomou outros rumos, ele foi para Portugal, enfim, ele tem uma passagem muito meteórica, né, em todos os cantos. Jovenildo é um homem que tem uma história espetacular. Quem quiser conhecer melhor a história de Jovenildo Pinheiro, vai no canal Norte Agora, consulta lá a playlist, e lá tem Jovenildo Pinheiro em 3 episódios. É uma história belíssima. Mas vamos começar a conversa. Jovenildo Pinheiro, o que foi que Sim. levou você a entrar para a resistência ao golpe de 1964? Primeiro, foi a consciência de que, instaurada a ditadura, não é, se constatou ao longo dos meses seguintes que ia ser uma coisa extremamente complicada, cruel, não é, arbitrária. Não é? E eu, com a minha formação, vamos dizer assim, para os padrões da época, da década de 60, uma formação humanista, não é? Eu me vi assim na tarefa de tomar uma decisão que me pareceu a mais lógica, que era doação. Não é? Era uma forma de doação. Eu tinha que me doar, não é? Pessoalmente, mentalmente, intelectualmente, contra aquela barbárie que se apresentava na minha frente e à frente da população. Então, eu busquei uma forma, com meus amigos, de me engajar na luta, e assim comecei até o resultado que você já conhece. Ô, Jovenildo, nessa época você tinha qual idade? 18 anos. 18 anos, quer dizer, então você ainda é muito jovem. Sim. Não sei se você já estava nos bancos universitários, não sei se você já tinha entrado para a universidade. O secundário, vamos dizer assim. No secundário, quer dizer, então você já foi e já entrou para a resistência. E naquela época, Jovinho, você lembra as pessoas seus colegas, seus companheiros que estavam já naquela época, você tomou uma decisão sozinha, e como é que foi esse processo? Você juntou com amigos? Por incrível que pareça, não é, para essa juventude atual, naquele tempo havia uma coisa que é estranho para se contar isso agora. Havia uma efervescência na década de 60, uma efervescência cultural muito grande, sabe? Então, era natural grupos de estudos, grupos de teatro, grupos de cinema. Eu mesmo escrevia críticas de cinema, né? De teatro. Eu participava como espectador, não é? Dessas peças de teatro. Era
tínhamos um grande artista e teatrólogo daquele tempo, chamado Vital Santos, né? Ele ganhou até o prêmio Molière de teatro, que era chamado Oscar do teatro. Ele era de Caruaru, Vital Santos, já falecido. Então, ele fez uma peça, A Feira de Caruaru, e outras peças assim, muito interessantes, e que foi sucesso em todo o país. Em todo o país. E fora esse meu vínculo com aqueles grupos de Glauber Rocha, né, que era o nosso guru, vamos dizer assim. Eu fazia palestras sobre ele. Né? Eu ia para João Pessoa fazer palestras, ia aqui em Recife. Né? Eu era muito atento nesse movimento cultural. E isso desembocou naturalmente, né, cada vez mais num público mais amplo, é, e interessante e culto, e vieram as perguntas. Você faz o quê? Eu estou estudando, vamos dizer assim, Karl Marx, sobre o seu Capital, quero estudar comigo? Quero, tá, tudo bem. Começou a se formar grupos de estudo, né? Até que a coisa foi caminhando e nesse intercâmbio, vamos dizer assim, político, apareceram pessoas mais experientes, já quadros políticos, né? E que me convidaram para participar de conversações mais sérias. Né? Um desses quadros, eu vou dizer agora, né? Que é com muita honra que eu cito o nome dele, chamado Odígias Carvalho. Odígias Carvalho, ele faz parte de todos os livros da resistência, né? Foi um grande herói do movimento revolucionário, era do PCBR, e estava naquele período de formação, né, do partido, né? Que foi em 69, 70, por aí. E ele foi a Caruaru várias vezes, durante 2, 3 meses, conversar comigo, aos fins de semana, e disse que estava surgindo uma proposta de um partido político tal, para se contrapor às propostas, assim, vamos dizer assim, ortodoxas do Partido Comunista Brasileiro, né? Que eram consideradas assim, pouco revolucionárias, e eu me fui me interessando, porque nesse partido que estava em formação, tinham pessoas muito interessantes, intelectualmente falando. Mário Alves, né, que qualquer pessoa assim, intelectual pode pesquisar no Google e vai ver quem foi Mário Alves, né, a importância dele, o intelectual que ele foi. Jacó Gorende. Né, e eram essas pessoas, né, que eram os líderes do partido, se propuseram a fundar o PCBR. E foi nesse movimento de fundação do PCBR que eu aceitei com Odígias, né? Disse assim, aceita a proposta. E me transformei em militante do PCBR. E fui o militante do início até a dissolução dele nos anos 70. Já estava em Cuba. Né, Estava em Cuba, né? Então, você, dissolveu. já aos 18 anos, você ainda em Caruaru, você entrou para o PCBR. E lá PCBR, passou a ter uma militância, uma coisa assim. Sim, sim. Eu lembro que foi mais ou menos nessa época que eu conheci, você trabalhava como uma espécie de secretário de Pinto Ferreira. Sim, Não sim, era? sim. Não era? Eu acho que... Né? E aí, eu lembro que foi uma época assim, muito dinâmica, né? E eu sei que pouco depois você foi preso em que ano? Você lembra? Foi em 72. 72, né? Ah, Aí eu queria que você contasse nessa. um pouco Sim, dessa. E eu lembro certo. também que Hum. havia um personagem no mundo da resistência que era conhecido nos meios militares como o Papa. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse Papa que foi preso, quando esse Papa foi preso, os militares ficaram tão felizes porque tinham prendido uma espécie assim, de guru do movimento revolucionário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Papa. Está falhando um pouco. Falhou um pouco.
Mas então, você quer que eu repita? Nós estamos sendo gravados, certo? Então, tá acompanhando? Então, eu vou repetir a pergunta. Rapaz, esse Sim, negócio. Hoje é a segunda vez que essa internet faz isso. Ó, isso é uma maluquice, rapaz. O sistema tem que sim, ser reestatizado urgentemente. Não, a gente não pode depender disso, não. Isso é uma. é, Vê é, bem. Então, vê bem. Bom, como está sendo. Isso é gravação, tá certo? Eu vou cortar essas partes que não servem certo, para. Né? Bom, aí, é. vê bem. Então, vou recomeçar a pergunta. Então, você foi preso em 1972. 72, abril, Em abril de 72. 72, né? Aí eu queria que É, você falasse não só da prisão, mas também de um personagem que, segundo consta na história da resistência, a prisão dele foi muito festejada pelos órgãos de repressão, que era a sim, figura do Papa. Era alguém que sim, era conhecido nos meios da repressão como o Papa. Eu queria que você falasse certo. um pouco da prisão e também um pouco dessa alegria dos órgãos de repressão quando souberam que tinham capturado o Papa. Certo. O Papa, não eu fui uma das pessoas mais surpresa, não, com essa coisa do Papa, não, porque eu fui apanhado de surpresa realmente, em todos os sentidos. Mas, voltando um pouquinho antes só, eu trabalhava com o professor Pinto Ferreira, não é? Era o secretário particular dele, ele era um socialista, não é? Um intelectual super requintado, famosíssimo no mundo todo, tal, né? Uma biblioteca de 20 mil volumes, e eu era o reizinho lá da biblioteca. Eu passava a manhã toda lá nesses livros, escrevendo com ele. Aí ele tinha suas ideias, né, socialistas, né? Mas ele, ele nunca imaginava que ali ao lado dele estava o que se chamava um guerrilheiro, né? Porque você me conheceu, não? Eu era muito calado, eu era Muito, muito muito calmo, calado, né? muito calado, muito Uma pessoa calado. muito tranquila, não? Ninguém ia imaginar que eu era uma pessoa praticamente procurada em todo o estado, né? E estava lá com ele todos os dias. E eu imagino que foi uma surpresa muito grande quando ele soube, né, que o funcionário dele tão Tão, bem, tão né, dedicado, né? Tão calmo, né? tão Tão... dedicado, tão calmo, era uma figura exponencial no mundo chamado mundo do terror, né? Mas eu imagino que foi uma coisa terrível. Mas tudo bem. Aí, quando nós, vamos dizer assim, assumimos essa coisa de resistência, então, de grupos, né, clandestinos, e cada um assume, eu tenho um codinome, sabe? Um codinome. E eu, né, porque eu era uma pessoa assim muito lida, muito culta, muito não sei o quê, falava sobre tudo, né? Nas conversas de bar, não sei o quê, então se espalhou a notícia, a minha revelia, né? Claro, tudo a minha revelia, eu não sabia de nada, porque quando se discutia, tem um filme de Godard que não estamos chegando a conclusão nenhuma, né? O que fazer para decifrar aquele filme tão estranho, não sei o que tal? Vamos esperar a figura de fulano de tal, eu. Né? Aí eu chegava e eu esclarecia. Né? E me dava um nome, né? E eu não sabia esse nome. Né? Eu tinha um nome normal, assim, oficial, um codinome oficial, né? Vamos dizer assim, que não era esse, Carlos, vamos dizer assim, o grupo, né? E tinha esse Você, extraoficial. você pode dizer, Extraoficial. você lembra e pode dizer esse nome que Não, você não era me lembro, conhecido? não. Não Me lembra, lembro, né? não. Não sei se era Carlos, era um nome fácil, assim, para eu não me esquecer. É um nome fácil, é E, tão fácil que você. Não, interessante é isso, viu, Javinido? É que algumas pessoas. é, Nós estamos com uma série de pessoas importantes para conversar, e sim, uma delas, até hoje, ela usa o nome o nome sim, o nome que não era o nome, né? sim, o Porque codinome. o codinome, até hoje ela usa o codinome, né? E eu acho que nem ela não lembra nem mais qual era o nome dela, né? Porque de É, tão mergulhada que ela estava no coisa. Mas você, então, é, vamos supor que fosse Carlos. Então, era Carlos para cá, Carlos para lá. é. Porque aí, veja bem,
Aí eu sou preso, não? Aí os serviços secretos, não? Por exemplo, o, o, o DOI-CODE, o DOI e o CODE, o DOI, que era o Destacamento de Operações e Informações, e o CODE, que era o Centro de Operações e Defesa Interna, não? Que era duas siglas temidas, não? Que horrorizava todo mundo, eles, através desse sistema de informações, eles sabiam, olha, o alvo é fulano de tal, que não sabíamos o nome dele, só um codinome famoso, não? E buscavam por esse codinome, né? Porque achavam, pelo codinome, esse segundo codinome, achavam que eu era uma figura exponencial, né? Era a última palavra. A última palavra. Então, qual não foi minha surpresa, não? Quando eu fui sequestrado na rua, não? Ali perto da Católica, não? Já perto do ICODE, não? Mas eles deram depois várias voltas para tentar me despistar. E quando eu chego, o portão abre, né? Ali perto daquele quartel, em frente, que vai dar em frente à Faculdade de Direito, né? Aí o portão abre e eu escuto, né, que o pátio estava cheio de policiais, né, de agentes, e a gritaria foi grande, né, porque tinham capturado, né, o que eles chamavam um peixe gordo. Né, O peixe gordo era você. peixe gordo. Aí, quando eu desço do carro, aí aquela euforia, o carnaval. Veja bem, como eu sou sincero, né? Pegamos o Papa, pegamos o Papa. Aí eu algemado, encapuzado, pensei, meu Deus, eles foram longe demais, invadiram o Vaticano. Caramba, rapaz, o negócio é sério, pô. Pegaram o Papa. Como é que pode, né? E o Papa era eu, pô. É. E eu fui torturado horas. Você é um Papa? E como é que é o Papa? Eu não sabia que era o Papa. Esses meus amigos de bares, não é? Me davam o codinome. Chegou o Papa para discutir cinema, não sei o que tal, mas eu não sabia que eu tinha esse codinome, né? Que era conhecido na boemia, vamos dizer assim, recifense, o nome de Papa. Né? Ah, quer Então, dizer, então que quer dizer, bom, primeiro, a sua importância era tamanha que vamos dizer assim, o apelido, que não era codinome, era um apelido, Papa, sim, foi incorporado pelas forças de repressão como sendo um codinome. sim, E, foi. naturalmente, associou que o Papa, das conversas culturais que você Sim, demonstrava ser maior, era também a maior graduação, né? estrategista, não, né? era o Papa, então tem que saber de tudo. Então, isso deve ter, Era estrategista. é, deve ter lhe rendido algumas bordoadas a mais, viu? Exato. E eu tenho, por acaso, eu tenho aqui guardado isso, está aqui, vou mostrar a você. Segurança desbaratou grupo subversivo do PCBR. Não está aqui, não dá para ler, mas Dá para ler, sim, tá, dá para ler, dá para dá ler. para ler. Aí está aqui, nessa segunda mão. Jovenildo Pinheiro de Souza. Está aqui onde eu estou dele. Papa. Está aqui meu nome. Papa. Mas, Tá rapaz. a minha biografia, o Papa. Então, é o único Papa nas organizações revolucionárias. E eu sofri muito por isso, né, fisicamente, vamos dizer assim. Até eles chegaram à conclusão de que eu não era um Papa, que eles achavam. Eu era o Papa porque eu era intelectual, sabia vários assuntos, tal, decifrava os enigmas, tal, filosóficos, Mas, mas hoje eu não era o vendido. Papa. Mas aí você foi preso, torturado, Hum, claro, né? sim, Eu imagino a angústia que você deve ter passado, enfim, sim. e você você chegou a ser julgado, Um ano depois, quer dizer, final do ano, passou dezembro, um ano um ano preso, preso. 72 todo preso. rapaz, sei. Em dezembro, fui preso ali no, no bairro de São José. Tem um negócio do Exército lá, Eu como se fosse sei. É, um e- e- negócio. Perfeito, perfeito. E nesse período, você, naturalmente, os primeiros dias devem ser os piores. Mas Sim. depois eles que descobriram que o Papa não era tão Papa assim, eles aliviaram a crueldade ou a crueldade foi o tempo todo? Não, aliviaram, aliviaram. Depois que viram que realmente
para eles foi um equívoco. Eu não era o peixe gordo que eles queriam, né? Então, era apenas um apelido corriqueiro, o Papa. Né? E foi uma decepção. Mas eu apanhei mais ainda pela decepção, né? Tudo bem, mas depois, Eita, danado. Mas, pelo rapaz, tempo apanhou, pela decepção que eles tiveram, eu né? sei, Então, apanhou porque era o descontaram em mim. Papa e apanhou porque não era o Papa que eles estavam Pois querendo, né? é. Mas, rapaz, isso é um absurdo. Pelas frustrações que eles tiveram, né? Agora, assim, agora uma O coisa, prêmio que eles teriam, né? agora uma coisa, Jovenildo. Naturalmente, essa nossa conversa, a conversa, sua história é uma história muito, muito bonita. Você, depois desse período, você chegou a ver algum dos seus algozes, ou as sessões de tortura, eles eram encapuzados e você, ou vice-versa? Como era? Você chegava a ver as pessoas que... Não, não. Os 15 dias que eu fui torturado, eu não vi ninguém. Primeiro. No quartel do Exército, era o DOI-CODE, né? O pessoal do DOI-CODE. Eu não vi ninguém. Quando eles me tiraram daí e me levaram para ali na Rua da União, né? Que na frente é a Secretaria, era a Secretaria de Defesa Social, né? Segurança Pública, Segurança Pública, e atrás era a Rua da União, era o portão que entrava, né? sei. Os presos. E naquele tempo tinha o que se chamava o calabouço. O calabouço, né? Era uma prisão que vinha desde a década de 30, tal, né? Daquelas prisões de 30, botava lá no calabouço, ali atrás. Foi demolido depois. Se você passar na Rua da União, já não tem mais esse calabouço. Então, quando eu cheguei lá, eu me lembro, depois de 15 dias, botaram no carro, deram umas voltas e me deixaram na Rua da União. Entraram, né? E tiraram o capuz. Depois de 15 dias eu vi outdoor, eu me lembro. Beba Coca-Cola, não sei o que e tal. Que coisa estranha. Pô. Voltei ao mundo, né? O mundo do comércio, vamos dizer assim. Beba Coca-Cola, não sei o quê, bar, não sei de quê. Antes de entrar para o calabouço, deu para ver as pessoas passando na rua, assim, depois de 15 dias. É uma sensação assim, terrível. Né? Você... Aí passei o resto do ano lá, nesse calabouço. Nesse calabouço. E lá, É. você chegou a ser maltratado Não, também? Lá não, não. não. Aí só era prisão mesmo. Uhum. Prisão mesmo. Depois de 6 meses, deixaram a gente tomar banho de sol. 6 meses. Sim, Eu tenho anotado, eu fiz e no diário. você estava com outros companheiros de outras organizações, ou estava só, em solitária? Ó, aí é o seguinte, foi uma experiência assim, interessante, não é? Eu não esperava, não, porque nesse período, exatamente nesse período, porque tinha vários presos, não eram só presos políticos, não. A, a antiga detenção estava sendo desativada para se transformar na Casa da Cultura. Então, os presos que estavam lá, não é? Alguns foram para lá, para esse calabouço. Tá? Então, foi uma experiência interessante, porque misturaram presos políticos, éramos 15, mais ou menos, presos políticos, e presos comuns, mas comuns especiais. Por exemplo, eu me lembro bem, tinha uns pistoleiros, que naquele tempo tinha um tal de chapéu de couro, não é? Chapéu de couro, tal, Enéas Boiadeiro, não sei o quê. Um negócio de Alagoas, que matavam pistoleiro de aluguel. Então, tinham 3 pistoleiros lá com a gente. Então, eles conviviam com a gente, esses 3 pistoleiros. E tinha outros presos políticos, 2 ou 3, no máximo, de outras organizações, da LN, da VPR, não sei o quê, eram condenados assim a muitos anos, prisão perpétua e tal. Estavam de passagem por lá. Iam para Fortaleza, eram de Ceará. Aí, Deixa eu fazer outra pergunta ainda com relação a isso. Naturalmente, então, você travou conhecimento de gente que você não conhecia. Alguns, sim, alguns estavam lá por razões políticas, e aí não, sim, não e tinha outros, razão para estar lá, é, outros por outras razões. Mas você conheceu a todos.
Sim. Você foi criado algum tipo de laço de amizade sua com os que não eram, enfim, como eram relações pessoais com esse pessoal? Era uma relação de amizade, de conhecido, se você encontrou depois, enfim, houve Não, uma... esse pessoal, esses pistoleiros, eles ficaram lá, eles foram julgados, condenados a alguns anos, 5, 10 anos por aí, né? E ficaram lá. Foram para outra prisão, enfim. Aí, mas a convivência ficou ali mesmo, né? Era uma coisa assim de cela, sabe? De conviver, aquelas conversas muito banais, vamos dizer assim, de presos. E o pessoal nosso, né, que eu tinha mais amizade, eram conhecidos, né? Pedro Eugênio, que depois foi deputado, né? E depois faleceu, né? recentemente, muita falta. Prematuramente. Ele foi preso, ele estava preso com a gente, né? Era um dos principais. E outros, porque ele era talvez dois ou três conhecidos, porque eu conhecia de fora, de outras ações. Tal. Mas o resto eu não conhecia. Não conhecia. Como eram organizações secretas, não? Assim, de células, não sei o quê, e eu não conhecia todos, né? Porque era compartimentado. Né? Sei. Então, quando nos encontramos na prisão, eu não sabia quem eram eles. Só Pedro Eugênio que eu militei com ele mesmo, diretamente com ele. Eu, E cara a vocês cara com ele. caíram juntos ou caíram separados? Sim, saímos juntos. Fomos Uhum. julgados juntos e saímos juntos. Né? Saímos juntos. Bom, e aí, então, você passou esse ano, foi julgado. Aí, quando foi Sim, julgado, você foi inocentado, você fui inocentado, inocentado. Não, falta agora, de provas, coisas assim. agora é o seguinte, né? Vocês passaram por um processo de tortura e depois foram inocentados. Ou, na época, aqueles que... Houve algum tipo de retratação, na época, me refiro na época, de retratação do Estado em relação a vocês, pedir desculpa, alguma coisa assim, como é que era? Não, não, depois. Depois. Não, Quando eu mas voltei do eu sei, exílio, não, mas né? aí já foi uma questão maior, né? Eu me refiro assim, na É, época, na época. não, 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 Nadinha. não. Não, não. Ao contrário, quando eu saí, por que eu saí do Brasil? Porque quando eu saí, é, eles disseram na portaria, na entrega dos objetos, né? A camisa, tal, essas coisas, calçado que estava lá, na sacolinha, disse: você, né, foi libertado, considerado inocente aqui, mas para nós não, me aguarde. Né? E começaram a me perseguir, sabe? Me perseguiram, eu fui para Custódia, me perseguiram. Fui para Caruaru, me perseguiram. Né? Eu vivia escondido naquelas matas, naquelas, como é que se diz, é, fazendas de moradores, né? Nas encostas daquelas montanhas, lá perto de Custódia, perto de Serra Talhada, noites e noites. Tá? Não tinha mais onde me esconder. Tá? Não tinha mais onde me esconder. Sim, e aí, mas aí você voltou a militar com o pessoal, voltou a se Não, encontrar com não, as pessoas. Não, aí você disse, não, vou ficar aqui. eu decidi, já era em junho, mais ou menos, eu decidi que um remanescente dos meus companheiros, não, que eu não teria condições de ficar aqui. Então, fizemos tínhamos aquelas organizações de evasão, né, vamos dizer assim, tirar a pessoa do país para colocar em outro. Né? As rotas secretas, não sei o quê, aquelas coisas e tal. Então, aí me ajudaram bastante. Né? Me deram dinheiro, me deram contato, me deram não sei o quê e tal. Até quando que eu atravessei a fronteira em paz, não tive problema nenhum. Mas Aí você saiu de Pernambuco, foi direto para Buenos Aires. Buenos Aires. Isso Passei um mês em Buenos Aires. por terra, né? Por terra, Por por terra. terra. É. Me demorando, assim, passei uma semana no Rio, para ver se está sendo seguido ou não. Assim, e sim, quando achava que estava bem, dizia, está desimpedida a rota, pode ir. Aí eu ia, mas sozinho, eu não tinha. Certo.
Só tinha as dicas e ia Sei. sozinho. E desse tempo aí, você lembra de alguém que você tenha contactado depois? Alguém da organização você enganou depois? Só no Chile. Só no Chile, né? Certo. É, Que aí você foi a porque no Buenos Aires e de Chile, lá foi para... porque no Chile era, vamos dizer assim, a meca dos exilados. Todo mundo que saía do Brasil ia para o Chile. Tinha, assim, centenas e centenas de exilados brasileiros no Chile, né? A maioria militantes, a maioria militantes. E muitos aqui de Recife, da universidade que eu conhecia. Então, quando eu cheguei lá, fui bem recebido. Bem recebido, tá? Mas é uma pena que eu cheguei em agosto, né? Eu cheguei em agosto e o golpe foi em setembro. Não É. tive tempo de conhecer, a não ser, que eu já lhe contei da outra vida, que eu não sabia, eu era realmente completamente inocente, né, do que é o mundo. Né? Eu via no grafites no muro lá, Jacarta Javiene. Eu não entendi o que era aquilo, o que é isso. Para mim, nada é a mesma coisa. Então, depois foi que... esse livro é recente. Né? O método Jacarta vem daí, daquele tempo. Jacarta, da Indonésia, foi o grande método de extermínio, mataram mais de 1 milhão de pessoas lá, e depois replicaram isso no Chile. Então diziam, Jacarta já vem ser aplicado aqui. Eu não sabia que foi necessário passar por tudo isso, e depois agora comprar um livro e ler, e Para entender compreender a Jacarta, onde é né? que eu estava metido. Aí, pronto, Jacarta vem aí, tá certo? Aí um belo dia, tá Jovenil no Chile, se sentindo Sim, seguro, aí chegou Jacarta. sim, Mas os militares, tudo militar, né? Aí pega o pessoal que estava refugiado, o pessoal do Brasil refugiado, prende todo mundo, que é tudo comunista, prende aí e tal, sim, sim, bate. sim. Aí É. bota todo mundo lá. No campo de futebol, no estádio, o Maracanã lá, no Estádio Nacional. Sei. Enche lá de prisioneiros, o que foram pegando foram levando para lá. E eu escapei dessa primeira leva. Né? Agora, me perguntem, né, por que eu escapei, que eu passei do dia 11 ao dia 1º de outubro de 73, né? Não sei como eu sobrevivi, não tenho a mínima ideia, porque eu estava num país estranho, né? Num país estranho, a xenofobia, né, incentivada, né? Se dizia pelo rádio, se você vê um estrangeiro, denuncie imediatamente ao policial mais próximo. Né? Então, é terrível. Né? E o toque de recolher, de 6 da tarde às 6 da manhã. Se for apanhado na rua, é fuzilado imediatamente. Como eu sobrevivi a isso? Não sei. É como se desse um branco, assim, sabe? Não tenho a mínima ideia. Sobrevivi. Até que no dia 1º de outubro, eu consegui chegar, eu e mais 2 companheiros, conseguimos chegar na sede das Nações Unidas, Comitê de Refugiados das Nações Unidas, lá no Santiago. E entramos pelo portão principal, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Aí, quando o portão abre, aqueles casarões antigos, né? Quando o portão abre, disse, meu Deus, o que é isso aqui? Gente de todo tipo. E só tinha de solteiro nós 3, né? Nós 2, eu e meus 2 colegas. Porque tinha mulheres casadas com os filhos, com os maridos, com os avós, com os cachorros, gatos, papagaios. Né? Pegaram as mobílias e levaram tudo para lá. Né? Eram famílias inteiras. Então, eu e esse pessoal eram os únicos solteiros raríssimos. Eram raríssimos. O resto eram todas famílias. E a maioria, uma grande parte, eram turistas que foram apanhados de surpresa, né? Que estavam de passagem pelo Chile, um passaporte legal e tudo tal, foram obrigados a ir para um refúgio, para não serem fuzilados. Nesse tempo você estava com passaporte? Hein? Não. Não, não é porque você tinha fugido do Brasil, né? Aí, quando foi depois de uma semana, mais ou menos, levaram a gente para chamado
campo de refugiado Padre Hurtado, a uns 40 quilômetros ao sul da capital do Chile. Sabe? Foi um ônibus, ou 2 ou 3 ônibus com um carro. Naquele tempo, vendo bem, ainda se obedecia às Nações Unidas. Na frente, um carro com a bandeira das Nações Unidas, os ônibus com a bandeira das Nações Unidas, que aquilo significava que estavam sob a proteção das Nações Unidas, eram refugiados. Então, passávamos pelas barreiras policiais, militares, sem problema nenhum. E chegamos nesse campo de refugiados, que era um colégio de jesuíta que estava fechado e que foi alugado pelas Nações Unidas para receber refugiados. Então, éramos mais ou menos 500, 600, mais ou menos. Eu passei quase 4 meses aí. 4 meses. Mas foi assim, na ala dos solteiros. Porque tinha outras alas. Nessa época, Jovil, você lembra de algum amigo, algum conhecido que tenha militado antes com você? Olha, porque Pedro Eugênio já tinha ficado no Brasil, né? Eu estava lá também. Desse meu grupo, eu era o único que estava fora. Né? Certo. O resto eram paulistas, do pessoal do Rio Grande do Sul, tal. E eu não tinha. Aí tinha um pessoal. Tinha um pessoal do Recife, mas que, à medida que passavam os dias, esse pessoal ia saindo, porque tinha um convênio da ONU com as embaixadas, que os embaixadores iam lá para negociar a retirada de pessoas que queriam para a Dinamarca, para a Suécia, para não sei o quê. Então, eram escolhidos e saíam em ônibus especiais para o aeroporto. Né? Para o aeroporto. E esses que eram de Recife foram nessa leva, foram para a Escandinávia, Dinamarca, não sei o quê, se mandaram. Aí foi reduzindo o grupo, sabe? Foi reduzindo o grupo, reduzindo de 700, 200, aí foi ficando mais difícil a minha situação. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época, havia... Essa época foi o início de um movimento assim, muito negro, né? Porque veio o golpe da Argentina. Sim. E veio o que eles chamavam de Operação Condor. Não é? Operação Condor era que todo mundo era inimigo. Não? Como é que é? Sim. Operação Condor. Lá do Cone Sul, chama. Cone Sul. A Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, né? Eles faziam intercâmbio de prisioneiros. Né? Faziam troca de prisioneiros e matavam. E matavam. Jogavam no mar, faziam qualquer coisa. Uma Operação Condor. Né? Isso foi em 73, 74, por aí que inventaram essa Operação Macabra, né? Que um dos dirigentes dessa Operação Condor, um militar, um general, ele dizia o seguinte, ele era um dos interventores de Buenos Aires. Né? Eles primeiro mataremos os subversivos, depois os colaboradores, os simpatizantes, os tímidos, finalmente mataremos os indiferentes. Assim, essa era o critério de eliminar as pessoas. Quer dizer, todos seriam eliminados. Não tinha para ninguém. Não tinha... Sim, aí o grupo foi reduzindo e naquele tempo, no Chile, tinha uma palavra, no mundo, vamos dizer assim, de refugiados, tinha a palavra mágica, que era a seguinte, respaldo. Né? Respaldo, eu me lembro bem isso. Fulano tem respaldo, quer dizer, respaldo é isso mesmo em português, quer dizer, uma pessoa recomendação, uma pessoa recomendada, não é recomendada vamos dizer, por Pedro Eugênio, tudo bem, aí tá certo, é respaldado. Mas né? Alguém conhece o respaldo de Jovenildo? Não. Porque eu era desconhecido, né? Apesar de eu era um papa, não, intelectualmente. Era o papa, mas não. Mas nesse mundo real de lá, né? de Tupamaros, não sei de quê, tal, que tinha Tupamaros lá nesse nosso grupo.
eu não valia nada, não tinha respaldo nenhum, ninguém me conhecia. Então, a coisa piorava quando, se alguém me perguntasse se você de onde é? Paris, Londres ou Moscou? Hã? Digo, não, sou de Custódia, de Pernambuco. Eu Ah, sou pô. o Papa, eu sou o Papa. Não é? Aí foi apertando, ficando complicada a minha situação, reduzindo para 100 pessoas, e as pessoas ficavam preocupadas, né? Parece que, entre eles. E o que é que a gente faz com aquele cara tão calado ali, que só vive com um livro para baixo, um livro de Hegel para baixo? Era a lógica de Hegel, eu estava lendo. Um livro muito bom. Alguém conhece ele? Não, não tem respaldo nenhum, ninguém conhece esse rapaz. Não. E eu, quer dizer, eu ia ficar. Quando todo mundo fosse embora, o exército ia ocupar. Só ficou você. Quem é você? Eu sou o Papa. Está que eu estou no colégio jesuíta? Eu sou o Papa. É. Quer dizer, a minha situação era complicada. Até que resolveram, eu não conhecia ninguém, veja bem, resolveram o seguinte: ó, Jovenildo, piedade, vamos assim, um rasgo de piedade. Eu considero assim. Jovenildo, o problema é o seguinte: você está numa situação assim, então, não, você toparia ir para Cuba? Aí eu digo, claro, claro, sim, porque era a visão do paraíso para mim, né? Para mim e para muita gente naquele tempo. Ir para Cuba, caramba, não era para quem queria, não, era para quem podia, né? Aí sim, era uma categoria a mais, né? Era um grau a mais na vida de qualquer revolucionário, né? E eu resolvi, eu disse sim, aceito. Então, eles botaram meu nome numa lista e mandaram para as Nações Unidas, mandaram para Cuba, para não sei o que tal, e eles respaldaram meu nome. Você se responsabiliza pelo Papa? Sim. Aí eu fui, sem conhecer ninguém, sem conhecer ninguém. E aí começou a Falava minha... língua, falava espanhol? Eu já falava espanhol, já falava espanhol. Aí começou a minha história mais dramática, né? Porque a minha estadia coincidiu. Eu não sabia nada, né? A minha estadia coincidiu com a chegada de Leonid Brezhnev em Cuba. Tá? Leonid Brezhnev. E acompanhado por ele, né, o braço direito dele, de Brezhnev, era Surlov, Mikhail Surlov. Quem era esse Mikhail Surlov? Mikhail Surlov era um grande mentor intelectual do partido bolchevique naquele tempo, Partido Comunista naquele tempo. Ele foi, já morreu, não? Em 82, foi o formulador do conceito que ele chamou, né, de soberania limitada. Soberania limitada. E ele chegou em Cuba exatamente no período que eu cheguei. Pegaram a gente, botaram fora de Havana, numa praia secreta, do secreto, e a gente só ouviu em rádio, né, o discurso da Praça da Revolução de Fidel com Brezhnev. Né? Ele passou 3 dias lá, passou do dia 28 de janeiro de 74 a 3 de fevereiro de 74. Fizeram os tratados e tal. Aí eu cheguei no momento, né, no momento crucial, né, da mudança geopolítica entre Cuba e a União Soviética. Porque até então Cuba dava apoio, na medida do possível, vamos dizer assim, aos grupos revolucionários, a ALN, o VPR, não sei o que, tal. Marighella ia algumas vezes lá pedir ajuda. A família de Lamarca estava lá, a esposa dele e os filhos. Né? Quer dizer, eles ajudavam. Né? E que Brezhnev, com essa soberania limitada, foi que ele propôs a Fidel. Né? Disse, olha, para mim é o seguinte, essa fase da década de 60, que você tomou o poder até agora,
de ajuda ilimitada a grupos revolucionários, né, em toda a América Latina, acabou a partir de agora. Né? Agora, a ajuda passa a ser para outro grupo, o chamado grupo, os partidos comunistas oficiais, os PCBs dos partidos desse país. Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista Uruguaio, Partido Comunista Argentino, Partido Comunista Chileno. Esses são os verdadeiros representantes da doutrina marxista, leninista, e merecem todo o apoio. O resto, PCBR, ALN, não sei o que tal, não terá mais nenhuma regalia que tinha até então, certo? Fidel aceitou, né? Na marra, né? Claro, deve ser sido. E nessa mudança geográfica, geopolítica, né? Eu fui apanhado. Porque primeiro o meu partido, PCBR, não era reconhecido como organização digna de consideração, vamos dizer assim. Não era uma ALN, nem a VPR, nem o MR8. Era uma organização de segunda linha, vamos dizer assim. Né? E só tinha 3 militantes. Tinha eu e outra pessoa lá. 3. Né? E o resto eram 20, 30, tal. Eram grupos pesados, né? Que já eram veteranos em Cuba. A maioria que estavam lá comigo, né? Já tinham ido a Cuba 2, 3 vezes fazer treinamento, não sei o que e tal. Já conhecia o pessoal. Né? E eu fiquei sobrando nessa coisa. Fiquei sobrando. Né? Porque eu teria que me alinhar automaticamente, né? Deixar o PCBR, essas coisas e tal, e para ter alguma possibilidade de respirar, assim, eu teria que dizer ao serviço secreto, a partir de hoje, né, eu me lembrei que desde pequenininho eu tenho uma grande admiração por Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Né, e é uma honra saber que a União Soviética está dando apoio a esse grande gênio tal, da coluna Prestes, não sei o que e tal. Pronto. Aí eu teria um emprego razoável, burocrático, coisa assim, simples, né? Mas que daria para sobreviver. Né? Mas eu não optei por manter fiel, né, a minhas convicções, e a vida se tornou muito difícil para mim. Né? Eu fui, vamos dizer assim, banido da sociedade, entre eles, né? E fui trabalhar, me botaram para trabalhar imediatamente numa fábrica metalúrgica, de móveis de aço. Né? Onde era assim, 200 a 300 operários, né? Um trabalho semi-escravo, vamos dizer assim, praticamente. Né? Eram todas pessoas apenadas, então, que estavam pagando pena, não sei o que e tal, pessoas fora da lei. Então, me jogaram lá. Então, eles cometeram, na minha opinião, o Estado cubano cometeu um grande erro comigo, e eu agradeço muito ele ter cometido esse erro. Por quê? Como aconteceu com outras pessoas, as pessoas chilenas, principalmente, né? Uma certa regalia. Os chilenos diziam, não estou gostando aqui, não quero ir embora. Então, davam dinheiro, o cara ia embora. Então, se eles fossem muito espertos, muito um serviço secreto muito inteligente, né? Que soubesse analisar as pessoas corretamente, então eles fariam um relatório, dizer, chefe, o problema é o seguinte, esse cara de custódia é bronca. Ele não vai se adaptar, ele vai criar problema, sabe? O cara é ruim de corte e ele está pensando em sair. O que é que a gente faz? Ele está aqui nessa praia, a gente dá $10 mil a ele, né?
tira ele da praia para o aeroporto. $10.000, manda ele, onde quer ir para onde? Para Paris, não sei o que, vai embora. Então, no futuro, não é? Quando perguntar a ele o que achou de Cuba, o que é que ele vai dizer? Não, eu bebi muito rum numa praia lá maravilhosa, tal, que a comida era boa, essa praia secreta, não? E depois me deram $10.000, saí, é o que eu tenho a dizer, não tem mais nada a dizer. Mas não, o que fizeram? Me jogaram nas entranhas da sociedade, me transformaram em cubano. Então, eu fiquei sabendo como funcionava, não, o povo cubano, o que pensavam. Eu me transformei num cubano, na marra, sabe? Então, sei tudo, sei tudo. E eles perderam, né, a chance de se ver livre de mim. Ver livre de mim. Até que 5 anos depois, eu consegui sair de Cuba. Você Porque eles passou disseram, 5 anos 5 anos nessa lá. fábrica nessa. 2 anos e meio aí, como o tratamento que chama de reeducação, o tratamento de reeducação, né? Reeducação proletária, né? Porque a pior coisa que poderia dizer de uma pessoa lá, né, é fulano é trotskista. Então, é amaldiçoado, né, para o Partido Comunista de Cuba, né? Trotskista, uma peste. Né? Então, se é trotskista, então ele tem que ser reeducado. E aquela mentalidade do campo de concentração de Auschwitz, quando os judeus iam entrar lá, o que é que tem lá no portão? O trabalho, em alemão, porque eu não sei alemão, o trabalho torna o homem livre. Vê que ironia pesada. Né? Então, através do trabalho pesado, eu iria retificar a minha mentalidade e chegar a uma consciência proletária mais equilibrada. Achavam ele. Deu tudo errado. 2 anos e meio depois, eles me colocam num carro e me jogam numa aldeia de pescadores a 300 quilômetros de distância, uma aldeia de 500 habitantes, mais ou menos assim, onde eu passei mais 2 anos e meio lá. Então, e foi de lá que eu saí de Cuba, da aldeia. Porque eles disseram o seguinte, veja bem, você é de Custódia, ninguém sabe onde é que fica a Custódia, ninguém sabe que você está aqui, você não é nada, você não tem família, você não é nada, acabou. A última alternativa, você sair daqui, seria um país lhe reconhecer e lhe convidar para você visitar esse país. O que, evidentemente, é impossível, que você é um estafermo, né? É um pobre diabo. Você não é nada bom. Aí o governo de Portugal me convida, né? Como eu sendo, não o Papa, né? Mas um grande intelectual, para surpresa dele, né? Eles não esperavam isso. Sim, mas peraí. E como foi que o governo português soube da sua existência? Eles, eles até agora não entenderam a razão. Eu também não Porque sei. eu passei uns 4 anos montando esse esquema de saída, sabe? Sei. Montando esse esquema de saída. E as pessoas que saíam, né, saíam com essa incumbência de me tirar de lá, porque sabiam quem eu era, né, o que eu fazia, o que eu fiz, o meu valor, vamos dizer assim, e fizeram tudo para me tirar de lá. Aí foram para Portugal. Aí, também aquela coisa geopolítica. A sorte jogou a meu favor. Houve a Revolução dos Cravos, em 75. Né? Então, foram muitos brasileiros para lá, para Portugal, sabe? Muitos brasileiros para Portugal e pessoas preparadas, se engajaram no movimento lá até hoje estão lá. São considerados pessoas influentes lá no movimento de 5 de abril. Esses brasileiros se engajaram lá no Estado português, em determinados ministérios, e, no decorrer do tempo, né,
o governo Mário Soares, né? Que foi exilado, você sabe disso, em Paris muito tempo, não sei o que tal, né? Alguém, numa conversa assim, tal, entre os ministros tal, aí, esse ministro de Relações Exteriores, tal, tudo bem, parabéns pela posse, né? A nova, o novo ministro, não sei o que tal. Ele disse, e as relações com Cuba? Disse, não, vai ser um novo diplomata, vai ser um diplomata que eu vou mandar para lá, não sei o que tal. E através desse diplomata, que ele foi diplomata aqui, sabe? Esse que eu estou dizendo, casado com uma brasileira, tudo deu certo, sabe? Esse brasileiro, né, esse português, casado com uma brasileira, que tinha um filhinho pequeno, foi para como o primeiro embaixador português de pós-revolução dos cravos para Portugal. E foi com uma das principais incumbências, me tirar de lá. Me tirar de lá. Me tirar de lá. Então, ele disse, olha, esses meus amigos, João é uma pessoa, assim, um historiador famoso, tarará, mas está numa situação difícil lá, né, tal, e ele precisa de uma ajuda para sair de lá. Então, eu tiro ele de lá. E um belo dia eu estou na aldeia, chega uma carta lá, né, de Portugal, Embaixada de Portugal. Eu abro, me convidando para ir lá, apresentar lá na embaixada. Eu vou, e ele diz, Manuel, era Manuel. Manuel diz, o menino é assim, Leia, você viu a carta? Eu vou tirar você daqui. Tirar você daqui. Aí eu, todo assim, maltrapilho, né? Maltrapilho, vacilei, tremendo assim um pouco, né? Aí eu disse, posso sentar aqui nesse sofá? Disse, pode. Aí ele disse, aceita um cálice de vinho do Porto? Eu digo, aceito. Esse garçom lá, o rapaz lá, o mordomo, né? Aí o cara veio com uma bandeja com um cálicezinho de vinho do Porto para me animar. Ah, que alegria. Tenha calma, você vai sair daqui. Sair. Mas demorei mais 5 meses para sair, Por quê? porque o governo cubano, quando soube, né, disse, como assim vai sair daqui? Convidado pelo governo português, porque aí eu fui reconhecido, né, por um país soberano, vamos dizer assim, como pessoa. Eu não era pessoa, eu não era nada como pessoa. Então, eles não podiam me matar mais, não podiam me sequestrar, fazer. Mas disseram, tudo bem, você vai sair. Agora, os próximos voos, os voos dos próximos 5 meses estão todos lotados. Mentira, claro. Você vai ter que esperar. Fazia 5 anos que eles esperavam, né? Eu disse, não, tudo bem, espero. Mas foi assim que eu saí. E aí você foi para. Aí, Portugal. veja bem, até agora você se engajou num movimento revolucionário. Sim, Por conta disso, você foi preso, foi confundido em termos de autoridade, porque as pessoas achavam que, pelo fato de você ser o Papa, o seu sim, grupo, pelo conhecimento social, intelectual, cultural, você também era o Papa da organização. Por conta disso, você foi torturado, foi preso, julgado, inocentado, e aí sim, você conseguiu fugir do Brasil sim, com o apoio do grupo. Aí foi inicialmente para a sim, Argentina e chegou no Chile. sim, Aí chegou Jacarta. Jacarta te sim, colocou e clausurou você numa casa de refugiados. De lá sim, você foi então para Cuba. Em foi Cuba. Cuba houve um problema lá, né? Aí você foi para uma internado numa colônia Pescadores. de pescadores. E de lá então você foi Primeiro para numa fábrica a metalúrgica. Fábrica de Metalúrgica. Depois você foi para É, Portugal, então. Aí chegou em é. Portugal. E já chegou em Portugal reconhecido como um historiador, como uma Sim, sim, pessoa. E aí já chegou sim. no outro status. E aí, em Portugal, como é que foi? Então, aí foi, eu fui, passei assim um ano e pouco lá, da melhor forma possível, né? Fui bem recebido pelas Nações Unidas, né? Todos os contatos que eu tinha me colocaram à disposição, Não me faltou, nunca faltou nada, não faltou nada, né? Uma vida muito boa e tanto que deu certo
que o representante das Nações Unidas em, de refugiados, do Comitê de Refugiados das Nações Unidas em Lisboa, era um brasileiro, Guilherme Cunha. Guilherme Cunha. Ora, Guilherme Cunha, você vê tudo conectado, né? Guilherme Cunha tinha sido aqui no Brasil, não é, preso político. Ele foi militante do grupo de Marighella. Escapou, foi para os Estados Unidos, lá se engajou na ONU e chegou a ser embaixador e estava lá em Portugal. E lá reconheceu todos esses meus amigos que eram militantes igual que ele. Então, eu quase toda semana ia almoçar com ele, com o Guilherme Cunha, lá do Sheraton, lá de Lisboa. Guilherme tal. Que vida Eu boa, sempre. Vida boa, altos contatos, não sei o quê. Mano, nunca me faltou nada, rapaz. Porque eu tive uma vida, não é? Ajudei muitas pessoas, não é? E porque eu tirei muitas pessoas de Cuba, sabe? Tem muitas pessoas de Cuba. Daí porque as pessoas perguntavam, mas por que você está tirando a gente daqui de Cuba, não é? E não sai primeiro? Digo, não, vamos dizer assim, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu sou o comandante, vamos dizer assim. Eu só saio daqui quando apagar as luzes. eu sou Quando o apagar as Papa, eu luzes. sou o Papa. Eu fico. Ô, Vocês, Jovenildo, e você lembra desse pessoal que você ajudou a sair de Cuba? Você lembra de alguém assim, do mundo da sim, arte, do sim. mundo da... Sim, um está em Lisboa, outro está na Suíça, agora. Eu tenho o celular dele aqui. Chama Nelson Seratiuk. Ele é de descendente de alemães, sei o que tal, é de Santa Catarina, parece. E há muitos anos que ele estava no Chile, no campo do presídio, do campo de futebol. Estava lá. E eu não conheci lá. Aí depois de tantas peripécias, ele foi para Portugal, né? E conheceu outras pessoas lá, amigos meus, e fizeram um comitê de recepção, não, um comitê para apoio de retirar pessoas de Cuba. Eu vim saber depois, né? Sei, Então, ele tá na Suíça. Ele pode dar esse sei. depoimento. Perfeito. E aí você foi para Lisboa, passou um ano e meio em Lisboa, e de lá você voltou, foi o tempo da anistia, você voltou para o Foi. Brasil? Aí houve anistia em 79, né? Teve a anistia de Figueiredo. Aí eu resolvi vir embora. Aí, interessante que em todo essas minhas viagens do Chile para Cuba, de Cuba para Portugal, de Portugal para o Brasil, né? É uma milhagem muito grande, quase a volta ao mundo. Eu não paguei um centavo, né? Porque refugiado não paga, né? Eu era empurrado, vai com Deus. Vai demora, né? Então é bem. É, É, então você passou uma década da sua vida, sim, sim, você deu essa década a uma geração, né? A geração do sim, país, tá certo, para é, sair, mas isso tem um preço. Isso tem um preço, né? E sim, aí eu queria, rapaz, que você voltou, se reencontrou com a vida, concluiu seus cursos, sim, fez seu mestrado, fez sua, né? Foi professor universitário, esse negócio todo. certo, Agora, é, nós estamos vivendo hoje em dia, Jovem Nildo, uma situação muito interessante no Brasil. Agora, no dia 8 de janeiro do ano passado, houve uma sim, tentativa de golpe de Estado, né? E sim, eram forças militares, né? Não eram forças, não era, vamos dizer assim, a hegemonia das forças militares, mas certo, havia generais envolvidos, haviam brigadeiros, haviam almirantes, sim, e o presidente da República que tentou aplicar esse golpe, ele era um militar, um capitão da reserva, enfim, e me parece, aparentemente, é, o Brasil pulou aquela fogueira, essa nova sim, fogueira que podia certo, redundar num golpe de Estado certo. de natureza militar. E eu queria que a gente aproveitasse esse finalzinho de programa para você mandar uma mensagem, não para uma pessoa, mas para o país, né? Da Hum, grande lição que você teve nesse período
E o que é que a gente tem o que é que tem, o que é que a sociedade precisa fazer para não cair numa daquela novamente? É. Ó, é, essa, o que estamos vivendo, né, é uma coisa. Tem uma frase, para contextualizar as coisas, uma frase que eu gosto muito de citar, é esqueci o nome dela agora, um filósofo inglês de origem indiana. Os que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Não é? É interessante isso, porque o, as coisas que estão acontecendo, não é? É como se fosse uma coisa cíclica, não é? Vai e volta, e quase que não aprendemos nada com o passado. Não é? Passado. Por quê? Desde a fundação do Exército, da República, a fundação da República, não é? Tem um pecado original nisso, como você sabe. Né? Foi fundada a República sob a tutela dos militares, não é isso? E essa tutela dá a eles, eles acham que são assim os guardiões, não é? São os fiadores, melhor dizendo, os fiadores da República, será isso? Da República ou do Estado, não é? Quando a coisa desgringolar, eles vão lá e põem a ordem, né? A lei da defesa e da ordem é com eles, né? Então, somos civis como crianças que têm que ser levadas assim como castigo, lá em frente e não pule fora da linha, né? Não saia da linha, né? Porque senão o exército intervém, porque são os guardiões isso desde a República de Deodoro e tal, né? E tem uma frase daquele tempo, da proclamação da República, que depois causou muitas polêmicas nos meios intelectuais e tal, é de Aristides Lobo, se me parece. Assim, a população, na proclamação da República, não? Pelos militares, assistiu, assim, a frase a população assistiu bestificada aquele ato. Né? Aí os marxistas ortodoxos dizem, como bestificado? Porque o povo é o herói da história, não sei o quê, tal, né? E não pode assistir bestificado. Aí outros não dizem, não, foi um golpe às costas da população brasileira. Né? E eu sou mais de acordo com isso. Né? E acontece seguidamente isso. Somos levados a assistir periodicamente esses arroubos de autoritarismo. Né? Saiu da linha, tem que ser castigado. Né? Porque outro pecado original da República foi sobre a égide, ou melhor dizendo, do estigma do positivismo, né? Um movimento positivista. E está lá na bandeira o slogan positivista, ordem e progresso. Não é isso? Ordem e progresso. Maculou, tentou desvirtuar esse slogan, ordem e progresso, dá problema. Não é? Os militares têm que pôr ordem e progresso outra vez. Não é? O primeiro exemplo disso, de intervenção na sociedade, de ordem e progresso, foi Canudos. Não é? O que foi que Canudos fez? Não é? O Conselheiro fez, Antônio Conselheiro. Não é? Ele foi para uma região, não é? Chamada pelos indígenas, uma região afastada de Salvador, chamada Porá-Porá-Eimá, quer dizer, terra ignota, terra desconhecida. Não é? E lá fundou aquele povoado Canudos, que se transformou na segunda cidade mais importante da Bahia. Como assim? Como assim? Salvador, com aquela tradição do comerciante e tal, do português, não sei o quê, vem os caras desses, uns tabaréus desses, no interior, lá longe,
e faz uma potência econômica dessa, negociando peles com vários estados, vários não sei o que tal, enriquecendo tal, como escapando da ordem de progresso, da nossa ordem do nosso progresso. Temos que exterminar. Daí porque 3/4 partes do exército brasileiro, né, foram involucrados na campanha de Canudos para exterminar, dar exemplo, né, tocar fogo naquilo e depois salgar o solo, para dali não nascer nunca mais essa ânsia de você ser independente, de você querer prosperar, fazer a sua ordem, seu progresso, a revelia da ordem positivista, certo? Então, tivemos esse ato agora de janeiro, não é? Esse arrobo de coisa, de sandice, não é? Que em doses maiores já aconteceu no passado. 64, não é? São 21 anos, não é? É uma das ditaduras mais longevas, não é? Daqui, da nossa região, e cruel. 21 anos, 10 anos de estado de exceção com o AI-5, não é? O AI-5, o AI-5, 13 e 14, né? O 13 instituiu o banimento e o 14 instituiu a pena de morte. Quer dizer, uma sandice atrás da outra. Né? E o que nos restou? Né? Tem vou te mostrar aqui. As coisas se repetem, não é? Por exemplo, esse cidadão, né, que eu não gosto nem de repetir o nome, né? Esse louco que tenta dar um golpe a todo instante, parece que vai revivendo a cada etapa histórica em vários países ao mesmo tempo. Não é? Por exemplo, quer ver? O trecho de um discurso, vou ler para você, o trecho do discurso do líder do partido nazista, Rudolf Hess, em 30 de junho de 1934. Vê como é atual. Um homem está acima de toda crítica, e este homem é o Führer. Todo mundo sabe, sente e sabe. Ele está sempre certo e sempre estará certo. O nacionalsocialismo de todos nós está ancorado na lealdade à crítica, numa entrega total ao Führer. Uma observação de Hitler. Isso aqui é de Carl Sagan, é num livro brilhante que ele tem citado aqui. Uma observação de Hitler. Hitler diz: que sorte para os que detêm o poder que as pessoas não pensem. Não pensem. Não. Então, eu acho que eu mandei para você vários exemplos de pessoas entrevistando pessoas que estavam nesse último ato do domingo agora, quer dizer, não junta uma palavra com outra. E essas pessoas, o perigo mora aí. Tem título eleitoral, elas votam, não é? Jabuti não sobe em árvore. Não é? Esse estafermo, não, ele está lá porque essa massa com o título eleitoral colocaram ele lá. E não pensam. Um jornal alemão, voltado à comunidade judaica de Frankfurt, logo depois da posse de Hitler, em fevereiro de 1933, escreveu o seguinte, esse jornal: acalmem-se. Sim, ele é louco, Hitler, né? Mas não será tão ruim assim. Afinal, somos uma democracia e temos uma Constituição. A Constituição o deterá. Ora, mais atual do que isso, bom, é impossível. Isso na Alemanha naquele tempo. Né? Se repete aqui no Brasil a cada instante. Então, você acha que existe um risco concreto de nós passarmos por uma situação semelhante àquela que se passou no passado? E o que é que você recomenda Sim. para a sociedade para se garantir contra um negócio desse, para se precaver de uma situação dessa, Joaquim? Você que
que viveu, que não só Olha, viveu, mas também apreciou e é é, um dos grandes formuladores desse processo. O que é que você acha que... olha, o que eu acho é o seguinte: cada dia que passa, está mais difícil uma saída. Por quê? Tudo começa para o ser humano com a consciência, uma consciência crítica reflexiva. Quando o ser humano abdica dessa consciência crítica reflexiva durante décadas, não, alguma coisa dá errado. E essa consciência crítica reflexiva não se compra na esquina, não se compra na loja, nem em fast food. Não é? Só tem uma saída, não é ler, estudar. Ora, o que vemos sofrendo ao longo desses, aqui no Brasil, especificamente, ao longo de décadas, 60, 70, 80 anos e tal, com essa revolução, esse golpe de 64, é o seguinte: eu estava em Caruaru com 18, 19 anos, quando apareceu a notícia, Projeto MEC-USAID. O que é isso, MEC-USAID? As pessoas não se lembram mais do que foi o MEC-USAID, a tragédia que representou isso. Não é? A adoção no sistema de vestibular do X, não é? Em lugar da prova discursiva do X. O X era novidade, X, se marcar um X, não era tal. Isso foi como é que se diz, diminuindo cada vez mais o senso crítico das pessoas. Não é? As pessoas naquele tempo, que me chamavam de Papa, por que o Papa? Porque eu lia, eu estudava, não é? E as pessoas que estavam na mesa sabiam discutir teatro, cinema, filosofia, não é? História, sabiam, era conversa muito interessantes. Agora não, é tudo uma coisa muito brutal. Não é? E essa coisa do MEC e o ZEID, né, que começou daí, essa reforma, aí veio a destruição, ou sucateamento das universidades públicas, né, públicas. Um projeto metódico, tudo, o MEC, o ZEID, todas essas porcarias, tudo financiado pela CIA, né, pela CIA. Então, é uma coisa que está indo como um esgoto na lama, correndo, correndo, correndo. Como parar isso? Como parar isso? E reverter, para que as pessoas busquem outra vez aguçar a sua mente. Por exemplo, deixa eu ver aqui. É muito fácil. Aí, quando as pessoas do meu tempo, não é? Acontece isso. Lutaram, foram torturadas, não sei o que, tal, e depois ficam desesperadas. Não é? Assim, perdi meu tempo. Por quê? Chegaram à conclusão seguinte: naquele tempo, nós tomamos um rumo equivocado, porque nós considerávamos Marx Deus, Lenin Jesus, Engels o Espírito Santo, Stalin o Papa, o Papa, o Kremlin, a Basílica de São Pedro. Era isso. Quer dizer, as pessoas que renunciaram ao pensamento crítico, abdicam, cai de joelhos a isso, a essa solução. Marx é Deus. Tá aqui. Mas não, nunca leram isso, por exemplo, como eu faço aqui. É de Zé Paulo Neto, biografia de Marx, volumoso, grande. Leia, tem que aprender, rapaz. Esse livro de Gênese e Estrutura do Capital, que é um livro extraordinário, né? Um livro célebre, não é para amadores, estou dizendo. Né? Então, é assim, ou você faz essa opção, não é? de ser gente outra vez, não, eu vou tomar
Marx é Marx, não sei o que tal. Se ele errou, por exemplo, eu tenho o Capital, os 3 volumes do Capital. Várias erratas que tem lá, eu anoto. Marx equivocou-se nisso, mas eu não vou jogar no lixo. Então, você considera que não vou jogar no lixo. a forma... Oi? Então, que a Por forma... No meu tempo, não é? Uma das preocupações da sociologia, não é? Era tornar os indivíduos um conhecimento mais preciso da sociedade a qual pertencem. Isso, sim, seria uma das prioridades do ensino, especificamente da sociologia, mas que não se faz mais. Não se faz mais. Perfeito. E, por exemplo, esse pessoal diz que Marx era igual a Deus, Lenin, Jesus, não sei o que e tal. Eu, para concluir, eu diria assim, não é? A minha vida. Eu estou chegando aos 80, não tenho. Eu estou calculando minha idade como Pasteur, não, Pasteur não, Galileu Galilei. Um dia perguntaram a ele, já com idade avançada, quantos anos o mestre tem? Ele disse, 5 anos. Como assim? 5 anos? Sim, porque depois de certa idade eu começo a contar, né, o que me falta. Não o que passou, o que me falta. Não, mas você Então, ainda tem muito tempo pela frente, pô. estou chegando aos 80. Então, depois de tudo isso que eu falei aqui, já que falamos aqui dessa parte teológica, desse pessoal que renunciou a tudo, né, a tudo que eu acho que é o correto, né, eu termino com uma frase teológica também. Já disse à minha esposa, quando eu morrer, eu gostaria muito de ser enterrado, se possível, lá perto de Custódia, por ali, naquele negócio bem simples, numa terra, numa cova rasa, né? Uma cova rasa, com uma cruz singela, né? E num papel escrito, um papel de guardanapo, desse, né? Bem frágil, né? Uma alma caridosa, bote lá e bota um preguinho assim, bota lá, porque quando der o primeiro vento, a primeira chuva, leva aquilo ali, apague tudo e leve, né? A frase que essa frase eu escolhi há muito tempo. Como eu estudei muito esse senhor, eu vou citar agora, eu gostaria que na minha lápide, na minha cruz, tivesse essa frase: combati o bom combate, vírgula, mantive a fé. São Paulo, Timóteo, Epístola de Timóteo. Pronto. Bom, e com esse ensinamento, nós chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa. Eu tenho a honra de ser amigo pessoal de Jovenildo Pinheiro. Essa mesma a vida de Jovenildo está contada no canal até agora. São três programas de 1h30 cada um. Vai lá no podcast, na playlist, e escolhe e vê lá a história de Jovenildo. Jovenildo, muito obrigado. Eu acho que você tem muito a ensinar a todo mundo, né? E eu acredito que esses seus ensinamentos finais, essas suas palavras finais são de muita valia. Eu agradeço a todo mundo. Obrigado. E vamos em frente. Essa é uma série do canal Até Agora que procura registrar personalidades que resistiram ao golpe de 64, na esperança de que o Brasil nunca mais volte a viver tempo como aquele. Muito obrigado a todo mundo. Até logo. Tchau, tchau. Tá, até logo, tchau. Tchau.